A Ubisoft é uma das maiores empresas do mundo dos games, tanto que mesmo tendo suas polêmicas atuais, já foi considerada uma das melhores desenvolvedoras da indústria, principalmente na geração do Xbox 360 e PlayStation 3, onde a saga Assassin's Creed e Far Cry, com o terceiro título, ganharam muito destaque e ficaram como jogos destaques daquele período. Então, no vídeo de hoje da Conexão Game Brasil, eu, Jean, vou trazer algumas informações surpreendentes da Ubi e o legado dessa grande desenvolvedora. Então, vamos lá. A Ubisoft é uma empresa francesa que foi fundada em 28 de março de 1986, tendo 37 anos, onde a sua base é a família Guillemot, formada por 5 irmãos, Christian, Claude, Gerard, Michel e Yves, que de início possuíam apenas a ideia de formar uma empresa focada em software e apenas sendo distribuidora de títulos, onde o nome Ubi vinha de ubiquidade, que significa estar em todos os locais, já que a família pretendia dominar vários países ou locais, sendo uma empresa que pretendia ter alcance global que iria além da França. A primeira grande experiência deles foi em 1986, quando recrutaram vários funcionários e lançaram o seu primeiro jogo, o Zombie, que acabou sendo a primeira experiência da empresa com vendas, alcançando 5.000 unidades, número que para os padrões atuais pode ser considerável risível, mas que para aquela época representava o início de um sonho ou de um projeto maior. Até o final dos anos 80, a expansão interna foi notável, quando começaram a contratar desenvolvedores focados em produzir jogos e quando Yves Guillemot assumiu o cargo de CEO, cargo que ele assume até hoje. Mas é só em 1996 que existe uma grande virada de chave e que realmente conseguimos achar a ponta desse iceberg, que é quando a Ubisoft entra no mercado de ações e conseguiu gerar 80 milhões de dólares para seu crescimento interno, o que gerou expansão de escritórios para Xangai na China, Montreal no Canadá e Milão na Itália. Também sendo uma década marcada pela empresa ter fundado a Gameloft, com foco em jogos mobiles, e também ter adquirido a Redstorm Entertainment no ano 2000, e assim tendo controle nas franquias Tom Clancy's, o que fez surgir uma das franquias mais importantes de jogos de stealth, que foi o Tom Clancy's Splinter Cell, onde a partir desse momento já podemos observar uma Ubisoft construindo um império, já que seus próximos passos e investimentos geraram direitos e jogos como o Príncipe da Pérsia, além de já ter o Rayman, além também do surgimento do Far Cry em 2004, que de início foi feito pela Crytek, mas depois foi assumido pela Ubisoft, e posteriormente Assassin's Creed em 2007, o jogo que mudou o patamar da Ubi. Assassin's Creed é um jogo que por si só geraria um vídeo só para ele, visto que a franquia virou a maior marca e praticamente um sinônimo da Ubisoft, sendo meio que impossível separar as duas marcas. O jogo, que foi lançado em 2007, era visto como um sucessor espiritual de Príncipe da Pérsia, tendo um forte contexto histórico na época que antecedeu a Terceira Cruzada, onde o game acontece em 1191, em Jerusalém, onde o roteiro tenta equilibrar histórias reais da humanidade com a luta fictícia entre duas ordens extremamente antigas, a dos assassinos e templários, onde ambos buscam descobrir e esconder segredos que poderiam abalar toda a humanidade, o que envolve até uma forte ficção científica. Essas questões envolvendo sociedades secretas com eventos históricos reais, tendo toques de grandes conspirações, mas elementos de stealth, que envolviam assassinatos e grandes figuras, e o parkour característico, além do mundo aberto, fizeram com que o primeiro jogo fosse visto como um material cheio de potencial, mas foi sua sequência, protagonizada pelo Ezio Auditore da Firenze, já durante a época da Renascença italiana, que Assassin's Creed virou um sucesso comercial, sendo inclusive o meu jogo favorito da franquia, por trazer uma ambientação extremamente linda, personagem carismático, trazer um mundo aberto mais vivo e variado e uma gameplay melhorada, que tinha um parkour que respondia melhor aos controles do jogador. Inclusive o parkour virou uma grande força do Assassin's Creed, além de expandir ainda mais a ideia de conspirações históricas e sua ficção científica. A partir disso, a franquia virou um sucesso,
que ajudou a Ubisoft a ser considerada uma das melhores desenvolvedoras e publicadoras do mundo dos games. Mas outro jogo que também não pode ser esquecido e que também ajudou a consolidar a empresa em termos de boa visão crítica foi Far Cry 3. O terceiro título, que foi lançado em 2012, abalou a indústria ao trazer um jogo de tiro em primeira pessoa em um mapa paradisíaco, imersivo, cheio de possibilidades, sensação de perigo e com personagens que até hoje são lembrados. Far Cry 3 só não chegou a concorrer ou até mesmo vencer a premiação principal de jogo do ano, pois ele só foi lançado em dezembro de 2012. Mesmo assim, ficou marcado por muitos como um dos jogos marcantes de sua geração. Tenho muitas recordações da época de como meus amigos ficaram impressionados com o gráfico e imersão do game, ao mostrar o personagem Jason Brody tendo que sobreviver em uma ilha paradisíaca dominada por piratas/traficantes, onde o personagem deveria caçar, subir em torres, meios para sobreviver e fugir das armadilhas do sádico vilão Vaz, que marcou a indústria do mundo dos games e fez com que a Ubisoft investisse muito na criação de novos vilões. Também dá para dizer que Far Cry 3 e Assassin's Creed ajudaram ou são principais responsáveis pela fórmula Ubisoft para seus jogos, que consistem em progressão por base do mundo aberto, o que também fez a desenvolvedora na geração do Xbox 360 e PlayStation 3 ser vista como uma das principais publicadoras de games em mundo aberto. Ao longo dos anos, essa questão da fórmula virou uma questão complexa, visto que muitos acreditam que a publicadora exagerou ao transformar algumas IPs em jogos de mundo aberto. Outros jogos que também moldaram a história da Ubisoft são o Just Dance, que fez muito sucesso na época do Kinect, por exemplo, também a série Rabbids, que gerou o Mario mais Rabbids, Watch Dogs, The Crew e os games baseados em Tom Clancy's, como Splinter Cell, Ghost Recon, The Division e Rainbow Six. Tudo isso pode ser resumido que a Ubisoft cresceu do sonho da família Guillemot em fazer uma desenvolvedora com alcance global, algo que aconteceu e que marcou a indústria. Hoje em dia, a Ubisoft passa por polêmicas, onde muitos acreditam que sua fórmula de sucesso já está desgastando e que eles precisam de meios de reformulação, onde isso vem impactando em resultados financeiros e na qualidade dos seus jogos. Tanto que, infelizmente, a empresa perdeu parte do seu grande prestígio que o colocou no topo, e adiamentos e cancelamentos internos geram o debate se a Ubi deve ser adquirida por outra empresa. Mesmo assim, a forte história da Ubisoft não será apagada, e ela sempre será lembrada como uma das gigantes da sua indústria. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, onde trouxemos partes da história da Ubisoft, que até pode ser visto como um iceberg. Se vocês gostarem, podemos trazer uma parte 2 e focar nas polêmicas atuais, visto que hoje em dia a Ubisoft passa por polêmicas de adiamentos e cancelamentos. Inclusive, temos rumores de que o Assassin's Creed Mirage foi adiado para o próximo ano aí, 2024. Espero que não, mas infelizmente a empresa vem passando por fortes polêmicas, o que abala um pouco essa sua história de sucesso. Mas é isso aí, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentem se puder se vocês querem uma parte 3 e valeu!